Fala, estudante, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Professora Claudine na área mais uma vez e hoje vamos dar continuidade aí àquela sequência de vídeos sobre o conteúdo de ângulos, joia? Então acompanha aí comigo bem direitinho e fica bem ligado em todas as explicações. Segue comigo. Nesta aula nós vamos estudar ângulos. Ângulo é a região de um plano formado pela abertura de duas semi-retas, tá? Da mesma origem em comum. Então, ó, eu tenho a semi-reta a semi-reta B, partindo de uma mesma origem. Esse ponto aqui, vamos denominá-lo de vértice. E o espaço que compreende entre essas duas semi-retas, vamos denominá-los de ângulo, tá certo? Então, segue comigo aí com o próximo slide. Vamos começar então com um quiz, tá, pessoal? Vamos lembrar aí alguns conceitos, né, demonstrados aqui neste exemplo. Então, observe a figura do transferidor. Aqui a gente tem um transferidor, tá certo? No qual a gente tem aqui o ângulo de 180 graus, tá certo? Que está demonstrado nessa figura. Então, pede o seguinte, dê as medidas do ângulo indicado. Então, ele quer o ângulo na letra A, que mede o ângulo AOB. Então, vamos identificar aqui, ó, o AO e o B, ok? Esse espaço aqui que compreende esta área, tá certo? Então, entre 130 e 180. Joia, pessoal? Então, aqui a gente tem um ângulo de 50 graus, tá certo? Na letra B, vamos ver aqui como mede o ângulo AOC. Adenta para mim o slide, por favor. Então, o ângulo AOC, ó, AOC, tá? Esse quadrante aqui, ó, compreende o ângulo de 90 graus, joia? Que é a metade aqui desse espaço aqui do transferidor, né? 180. Então, tem um ângulo aqui, ó, tá? Formado pelo AOC, que mede 90 graus. E na letra C, pede-se a medida do ângulo AOD. Então, olha só, AOD. Então, um ângulo bem maior que 90 graus. A gente vai ter um ângulo aqui de 165 graus. Joia, pessoal? Vamos seguir, então, com o próximo slide. A classificação dos ângulos. Podemos classificar um ângulo de acordo com a abertura entre as duas semi-retas, tá? Lembrando que a abertura nesse espaço que fica entre as duas semi-retas, partindo de um ponto, que é a vértice, os vértices, é chamado de ângulo. Joia? Então, assim temos o ângulo nulo, que é um ângulo que apresenta a medida igual a zero. Então, observa aqui, ó, o ponto de partida do meu ângulo, ó, nessa semi-reta aqui, ó. Então eu tenho um ângulo nulo. Joinha, 0 graus. Vamos seguir aí? Ângulo de uma volta. É o ângulo que apresenta a medida de 360 graus, tá certo? Então aqui, ó, esse giro completo aqui, tá? Representa 360 graus. Conhecido então como o ângulo de uma volta. Mais adiante, teremos o ângulo reto. É o ângulo de um quarto, né? Ou seja, o quadrante, né? Um quarto de volta que apresenta a medida igual a 90 graus. Usamos esse símbolo para indicar que o ângulo ele é reto. Que símbolo é esse, professora? Esse quadradozinho aqui, ó. Tá? Entre as duas semi-retas, tá certo? Que eu vou ter o lado A, o lado B, o meu vértice, e esse quadradinho aqui que me indica que é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Vamos seguir? O ângulo agudo é o ângulo que apresenta uma medida menor que 90 graus, tá certo? Então, vamos utilizar aqui, ó, AOB, essa simbologia aqui do menor do que 90 graus. Então, observa aqui, ó, eu tenho esta semi-reta aqui A, esta semi-reta aqui B, meu pontozinho aqui que é o vértice, e aqui, ó, eu tenho um ângulo que corresponde a um ângulo menor que 90 graus. Joia? O ângulo agudo. Vamos então para o ângulo raso. É aquele que se mede 180 graus. Pode ser chamado também de meia volta, tendo em vista que o ângulo de volta inteira é de 360 graus. Então, meia volta e é o resultado que obteríamos da soma dos dois ângulos retos. Joia? Então, aqui
Aqui, então, vamos dar sequência, não pode adiantar, vamos dar sequência com um ângulo obtuso. É o ângulo que apresenta uma medida maior que 90 graus, tá certo? Então, olha só, aqui a gente tem a primeira semirreta, a segunda semirreta, o vértice aqui a gente tem uma abertura aqui, né, um ângulo que corresponde a ser maior do que 90 graus. Joinha? Vamos dar sequência? Então, vamos para o primeiro exercício. Olha só. Qual é a medida em graus de um ângulo de? Letra A, meia volta. E aí? Um ângulo de meia volta. Qual é a sua medida, o seu grau? 180 graus. Joia? Letra B. E de uma volta completa. Qual é o ângulo? Um ângulo de 360 graus. Tudo bem? Vamos seguir então? Ó, aqui está a resolução. O meia volta, 180, né? Que corresponde, lembram aí? Corresponde 2 ângulos de 90 graus. E uma volta, 360 graus. Tudo bem? Vamos seguir? Observem aí com esse segundo exercício. Observe como Pedro desenhou os movimentos que fez na aula de educação física. Seus braços e tronco formam vários ângulos. Classifique-os como retos, agudos ou obtusos. Olha só, vamos lembrar? Ângulos retos é o ângulo de 90 graus. Ângulos agudos menores que 90 graus. Ou ângulos obtusos, que são ângulos que são maiores que 90 graus. Então, observe aqui que Pedro, ó, ele tem aqui os ângulos informados, ó. Ângulos, observe na figura. Isso, muito bem, obrigada. Pode passar adiante. Pode passar adiante o slide. Ó, nessa figura aqui, ele levantou os braços, certo? Formando 2 ângulos aqui, ó, embaixo da axila dele, tá vendo? E esses ângulos aqui correspondem a uma abertura maior que 90 graus, classificado então como um ângulo obtuso, tá? Aqui, ó, neste braço aqui dele, ele formou um ângulo reto. E a segunda imagem, nós temos um ângulo agudo. Joia? Vamos seguir aqui então, ó. Ele levantou mais um pouco o braço, continua sendo obtuso. E aqui também que corresponde um ângulo maior do que 90 graus. Ângulo agudo nos dois, né? Menores que 90 graus. E nessa imagem, Pedro deixou os braços bem retos, que identifica aqui, ó, aquela simbologia, identificando 2 ângulos retos, ângulos de 90 graus. Vamos seguir adiante? Para o terceiro exercício. Complete o quadro referente aos ângulos descritos pelo ponteiro dos minutos quando gira. Então, aqui a gente tem uma tabela, tá certo? E ele vai querer que a gente identifique aqui dentro desse relógio aqui, tá certo? A marcação do ângulo de 1 para 2. Então, aqui, ó, do 1 para 2. Que ângulo vai ser formado aqui, ó? Isso, exatamente. Então, o relógio, ele tem um formato de uma circunferência, certo? Que corresponde a 360 graus. E que aí, se a gente observar direitinho, o relógio é dividido em 12 partes iguais, certo? Então, vamos levar em consideração. Pode passar aí o slide para a gente poder compreender. Olha só, se o ângulo, ele corresponde a uma circunferência, que é 360 graus, e eu tenho um relógio, tá? Que tem 12 partes iguais, então eu vou dividir aqui, ó, 360 dividido por 12, que corresponde às 12 partes iguais aqui do meu relógio. Joia? Então aqui, ó, 3 vezes 12, 36. Para 36, nada. Baixou o zero. Esse zero aqui, eu vou indicá-lo aqui também. Então corresponde a um ângulo de 30 graus. Então o ponteiro aqui, ó, entre o minuto e a hora, entre 1 e 2, mede aqui um ângulo de 30 graus. Então, a gente vai responder aqui na tabela, ó, 30 graus. Joinha? Passa aí o slide, por favor. Olha aqui, ó, 30 graus. Então, de 1 para 2, né, eu tenho 30 graus. Joia? Segue aí com o próximo slide. Vamos utilizar os mesmos valores, né, porque o ângulo aqui corresponde a uma circunferência com 360 graus, dividido aí com 12, tá, pessoal? Do mesmo jeitinho. 12 partes. Agora, a diferença é que é de 2 para 5. Se nesse espaço aqui de 1 para 2 eu tenho 30 graus,
Basta eu adicionar aqui, ó, 30, 60, 90 graus. Joia? Veja só, ele pede de 2 para 5. Vamos repetir? 30, 60, 90 graus. Ok? Joinha? Vamos seguir então com o próximo slide. Ele pede agora de 5 para 9. Vamos lá? Ó, 5 para 6 eu tenho 30. De 6 para 7 eu tenho 60. De 7 para 8 eu tenho 90. E de 8 para 9 eu tenho 120 graus. Joinha? E vamos então completar a tabela do espaço de 9 para 3. 9 para 3, ó. Observe que é a metade, né? É um ângulo de meia volta. Corresponde aí a 180 graus. Joinha? Vamos seguir então, pessoal, para o quarto exercício. Um ângulo de 3/4 de volta médio. O que é que eu devo, que regra eu vou utilizar aqui para fazer esse cálculo, né? Utilizando a fração aí 3/4 e respondendo aqui quanto é que ele mede. Segue aí comigo no slide. Olha só, lembrando que uma volta é igual a 360 graus, joia? Então a gente vai pegar esse 360 aqui, vai dividir pelo denominador, tá certo? E o resultado vamos multiplicar pelo numerador. Joia? Vamos ver aqui como é que vai ficar? 360, certo? Dividido por 4. Vai dar 9. 9 vezes 4, 36. Para 36, nada. Joia? Baixei o outro zero, ficou 90 graus. Então, agora, o ângulo de 90 graus, eu vou ter que multiplicar por 3, que é o valor do meu numerador. Joia? Então, 90 vezes 3, vamos lá? 3 vezes nada é nada. 3 vezes 9, 27. Então, vai medir, 270 graus, resposta letra B. Joinha, pessoal? Então, na aula de hoje, nós aprendemos identificar aí, né, o ângulo reto, que é um ângulo que mede 90 graus, tá? O ângulo agudo, que é um ângulo menor que 90 graus. Joinha? O ângulo raso, que é um ângulo igual a 180 graus. E, para finalizar, o obtuso, que é um ângulo maior que 90 graus. Tudo bem, pessoal? Então, olha só aqui no slide. Na próxima aula, nós vamos fazer o quê? Vários exercícios sobre ângulos, tá certo? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus, muito obrigada e até a próxima.